você uma vez mais a poderosa Palavra de Deus, um conteúdo que vai edificar a sua fé e abençoar a sua vida e a sua família. E tivemos um pequeno problema com o áudio em razão da igreja estar localizada justamente em uma avenida com bastante trânsito. Tentei de tudo quanto é forma tirar todo o ruído, mas não foi o suficiente. Mas uma coisa eu te garanto, minha voz na mensagem está audível e você vai entender toda a mensagem. Então não esqueça de dar o seu like, tá bom? Deixa o seu joinha aí, que é muito relevante para o canal do YouTube, e com isso ele vai entender que as pessoas estão assistindo e vai realmente pagar o vídeo para outras mais pessoas também. E também compartilhe, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E que Deus te abençoe a você e a sua família. Desde já, meu muito obrigado. Fica em paz. Meus irmãos, abrir as nossas Bíblias, já recapitulamos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vamos ler 5 versículos. Leiamos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. 5 versículos somente. Aleluia. Paramos. Mas um certo homem, ou seja, um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua esposa, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno, enquanto possuías, não era teu, e vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos que souberam disto. Vamos tomar assim, em nome de Jesus. Aleluia. Que coisa terrível, né, irmão? Queridos amados irmãos, esse capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos conta a história, você tem atenção, conta a história de Ananias e Safira, um casal que mentiu ao Senhor e perderam a sua vida. Aqui nós estamos falando de um período onde a igreja primitiva estava em fase de ramificação, estava numa fase de crescimento, estava numa fase de estreia. Então, qualquer ou quaisquer que fosse acontecimentos ou fatores que viesse a escandalizar, não que no dia de hoje Deus concorde com escândalos da igreja, mas é como se você tivesse de exemplo. Você está começando uma obra na sua casa e você contratou um engenheiro e um arquiteto e você teve garantias desse arquiteto e engenheiro. Existem pessoas ao seu redor, vizinhos, que estão observando a construção da sua casa, certo? E você está falando a respeito de que o engenheiro e o arquiteto, eles são profissionalíssimos. São homens realmente sérios, pessoas de alto nível de construção. E as pessoas estão confiando na sua palavra, porém estão observando esses engenheiros, esse engenheiro e esse arquiteto. E também os construtores, que estão submissos às ordenanças deles. Estão de olho no pedreiro, estão de olho nos serventes, estão de olho nos marceneiros, nos carpinteiros, enfim, todos que estão nessa empreitada de construção. E de repente, na metade da obra, eles começam a observar que tem alguém da obra que está surrupiando material. Começa a vender material às escondidas, né? E começa a usar de corrupção com a entrega de materiais. Chegam os caminhões de tijolos, eles pagam a metade, seguram a metade, enfim, começa a entrar uma corrupção. Aquelas pessoas que ouviram dizer logo no início que era uma coisa seríssima, que estavam se baseando na seriedade, na palavra que tinha sido falado a respeito da seriedade e do caráter formal e bem moldado e lapidado desses homens, nessa construção, essas pessoas vão começar a se escandalizar e todos ali vão perder a credibilidade, vai começar um tititi, um bumburi, é uma verdade. E aquela construção vai perder
a credibilidade. Então, um texto de exemplo, como era a igreja primitiva logo no seu início. Né? Iniciando-se a igreja primitiva, ela tinha que criar raízes. Então, Deus estava observando de olho em todos os passos, em todas as atitudes dos apóstolos. Até porque o livro dos apóstolos é considerado o evangelho do Espírito Santo, porque aqui você encontra escrito que o evangelho é o Espírito Santo que opera tudo em todos, e até no dia de hoje em nossas vidas. E aqui, quem começou a pregar o evangelho foi justamente os discípulos de Jesus. Foi justamente aqueles que andaram com Jesus, exceto Paulo, mas 3 anos depois ele foi aceito. Foi uma luta para ele ser aceito como apóstolo, mas ele não tinha os critérios, os princípios requeridos e necessários para ser enquadrado, ou seja, para ser titulado e aceito como apóstolo. E um dos requisitos para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus, vivenciado os milagres de Jesus, tinha que ter realmente tido uma intimidade, um relacionamento pessoal com Jesus. E Paulo não teve isso, esse privilégio. Porém, o privilégio de Paulo ainda foi maior, porque Paulo teve um encontro com Jesus já glorificado no meio do caminho de Damasco. Então, Jesus já estava sentado no trono e Jesus agora aparece a Saulo, né, e na sua pura glória, e transforma a vida de Saulo. Pois bem, então, esses dois, eles acabam cometendo um escândalo, mas a igreja dos Deus vivo, uma igreja santificada, que vive em santificação na face da terra, por intermédio dos seus membros, que somos nós, o corpo de Cristo, que somos moldados e lapidados pelo Espírito Santo. Então, meus queridos amados irmãos, essa passagem mostra o quê? Mostra como Deus manifesta o seu governo na vida dos crentes, e como nós, os crentes, devemos temer o pecado e fugir do pecado. Atos dos Apóstolos é um livro que descreve o que é a história da era apostólica, que é tradicionalmente atribuído ao evangelista Lucas o evangelista, atribuído a ele como escritor do livro dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos também. E aí, em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 5, nós somos levados em um dos capítulos, que é o 5, mais intensos da igreja primitiva. Esse capítulo começa com a história de Ananias e Safira. Veja bem, já começa mostrando a indignação do Espírito Santo para uma atitude literalmente errônea da parte dos crentes. Como assim? Este capítulo começa com essa situação ruim desse casal que tentou enganar os apóstolos sobre a venda de uma propriedade. E esse episódio nos ensina o quê? Sobre a importância da honestidade e da transparência da comunidade cristã. Esse episódio nos ensina e nos exorta o quão grande é a necessidade e importância que se tem nós sermos honestos, nós sermos sinceros na obra de Deus e sermos sinceros um para com os outros. Porque a mentira não pode ter ocasião nem lugar em nosso meio, por menor que seja. Existe até um termo que se usa aí, que diz que não, isso é mentira necessária. Não existe mentira necessária. Mentira é mentira, e quem mente acaba se tornando filho do diabo. Nós vamos provar isso tudo aqui à luz da Bíblia. Então, quem mente tem o diabo por pai. Essa é a realidade. Jesus deixou isso bem claro. Quem mente tem o diabo por pai. Por quê? Porque a mentira é de quem? A mentira é do diabo. Foi a única paternidade que Deus concedeu a Satanás, foi a mentira. Se tem alguma coisa que ele criou, é só uma, a mentira. Mais nada ele criou. As pessoas dizem, foi o diabo que criou a TV, foi o diabo que criou a internet, foi o diabo que criou, ele não criou nada. Isso aí, Deus tem dado sabedoria ao ser humano, para que ao longo dos anos, ele venha descobrindo, dentro da ciência, na área física, ele venha descobrindo realmente, com eficácia, porque a mente do ser humano é ilimitada. Nossa mente é ilimitada. Nós não usamos, segundo as pesquisas, nós não usamos nem sequer 20% da capacidade do nosso cérebro.
Mas se você começar realmente a se aprofundar, você vai ver o quanto você é inteligente. Não existe ninguém desinteligente, todos têm essa inteligência, só que nem todos colocam em prática. Tem pessoas que ficam se lamentando e dizendo, eu não posso, não consigo, eu não sei, eu não vou, não dá certo, não, eu vou nem insistir. Então não vai conseguir. Ela mesmo se autoderrota, não é verdade? Essa pessoa mesmo se autoderrota. Então, coloque em prática. Então, quem nos fez foi Deus, quem nos capacitou foi Deus. Deus não fez ninguém errado. Até pessoas que são portadores de deficiência, pessoas sem visão, pessoas sem braços, sem 2 braços, sem 2 pernas. Entra na internet e vai ver todos os vídeos. O cidadão trabalhando, inventando coisas, criando coisas. Eu fico assim, perplexo, sabe, Marcelo? E por aí vai, com muito carinho e respeito. Você não fecha a porta de uma forma ali, irmão, com um braço só ali. Eu com 2 braços fiquei pendurado aqui para tentar abrir a porta outro dia. E essas irmãzinhas, essas ovelhas rindo de mim. Pastor, você está fraco. Eu estou fraco mesmo. Estou aquele ganso. Fraco. Marcelo chega ali, acabou o culto, a porta desce, gemendo. Aí desce, ó. E aí vai. Tantas outras coisas, pega a água, limpa a banco, pega a cadeira, e recebe os irmãos, abraça os irmãos, e por aí vai. Então, irmão, só não faz quem realmente não quer. Aí entra Salomão, né, pastor? Ele está falando, vai ter tua família, seu preguiçoso, glória a Deus. Então, tem crente que só anda lamentando, irmãos. E Deus capacitou ele com grandes dons e com grandes talentos. Então, quem mente é do diabo, porque ele é o pai da mentira. E aonde houver uma mentira, ali está o diabo também. Meu irmão, eu não tive alternativa, né? Não tem pessoa que tem que dizer, eu não tive alternativa. O que eu podia fazer, né, irmão? Eu tinha que mentir, né? Mas Deus sabe, já pedi perdão. Vamos lá, vamos na Bíblia. João capítulo 8, versículo 44. Palavra de Jesus, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Olha só, Deus está dizendo, falou para os fariseus. Vós tendes por pai o diabo, ou seja, estavam mentindo para as pessoas. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ou seja, vocês mentem e querem continuar achando que são filhos de Deus. O vosso pai, ou seja, mente que nem sente e quer continuar fazendo a vontade de Deus, que é a vontade do pai. Acha que está agradando o pai. Lembra do nosso pai? Você mexeu ali, fulano de tal. Vou colocar eu. Ninguém aqui desobedeceu a vontade de Deus, só eu. Você que está em casa me assistindo, você nunca desobedeceu. Então só eu. Eu sou o pivô. Aí, vocês estão rindo, né? Vai desobedecer também. Aí, você mexeu ali, você? Eu não, mãe. Eu não, pai. Está pensando no coração do meu pai. Da minha mãe também. A gente falava que saía catando cavalo, uma pescoçada, pescotar para levar. Mas minha mãe não era boba, muito menos do meu pai. Fala a verdade agora, senão eu te arrebento. Quando ele falava, eu te arrebento. Eu vi aqueles 5 dedos grandões. Eu falei, eu vou parar de mentir, vou falar a verdade. Mas até falando a verdade, vinha, apanhava, né? Mas apanhava menos, né? Falar a verdade dói menos. E assistir na mentira, irmão, dói até a alma. Então, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é um homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. Aí, a gente vai para Isaías, ou Michel, e Ezequiel fala sobre a origem de Satanás, usando até a imagem a pessoa de Tiro, né? Falando sobre a reinado de Tiro, mas revelando a origem de Satanás. E lá diz que ele era perfeito desde a sua criação, sob o anjo de luz, né? E até o dia que foi achado, achado em ti, falando sobre ele, iniquidade. Aí a explicação é que Deus não tomou nenhuma providência contra o anjo de luz enquanto não consumou o que já estava no coração dele. E aqui nesse versículo está dizendo que o diabo peca desde o princípio, ou seja, ele já tinha desde o princípio o desejo. Então, mentira, ninguém mente por coincidência. Quem mente não mente por acaso. É elaborado.
A Bíblia, Deus está nos revelando que quem mente elabora a mentira. Ele elabora a mentira. Ele maquina isso. Vou lá na casa dela, chegar lá, ela vai me perguntar sobre aquele dia. O que eu falo? Isso é o pensamento. E vai caminhando e vai pensando, né? Desde o princípio que saiu de casa, já está maquinando o que falar. Em vez de ser verdadeiro, né? Tipo, você ligou para o irmão ontem, tentando falar, o irmão olhou para a ligação assim, nada. Aí, não atendeu. Quando chegou lá, pastor, vai ser simples. São através das coisas simples, parece que não tem nada a ver, que acabam caindo na malha fina de Jesus. O Espírito Santo. Somos crentes, a gente tem que ser diferente, fazer a diferença. Aí chegou lá na Ionete, Pai Senhor, Ionete, Pai Senhor, que falsidade. Pai Senhor, irmã, que saudade. Que bênção, irmão. Aí você fala, pastor, eu liguei pra você hoje, fala, pastor, mas eu te liguei hoje, fala. É mesmo, irmão, me ligou hoje. Começou hoje. É mesmo? Mas quando, irmão? Que horas? Que horas, mais ou menos? 7 horas? Ai, irmão. Acredito que eu não ouvi, irmão. Não vi essa ligação. Eu não me lembro o que eu estava fazendo. Mas eu não vi, não. E o Espírito Santo, irmão, está só aí dentro, só aqui dentro, ouvindo, observando tudo. Irmão, será que o nosso temor está chegando a esse ponto de entender que o Espírito de Deus que habita em nós está ouvindo tudo antes mesmo de você ouvir nos seus ouvidos físicos? Parece uma besteirinha, parece uma coisa de nada, Fábio, não é? Mas não é, porque nós somos de Deus. Nós somos propriedade, tabernáculo santo, escolhido, separado, lapidado do Espírito Santo de Deus. Então Ele está conosco 24 horas, quer seja coisas boas ou más que nós venhamos fazer, Ele está sendo sabedor de todas essas coisas. Por isso que Ele nos requer e nos chama ao arrependimento de tais coisas ruins, porque senão nós corremos o risco de perder a salvação estando no caminho dela. Já pensou? É a mesma coisa você perder o ônibus no ponto certinho, o motorista parar e você ter uma cochilada. Você abre o último ônibus, no meio das trevas, não tem mais ônibus. E quando você olha o ônibus for, você grita, para! Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despiste do homem velho, já se despiste do velho homem com os seus feitos. Olha só, já se despiste do velho homem com os seus feitos. Então, todas as coisas que nós praticávamos, falávamos, a forma, a maneira que nós agíamos outrora, antes de sermos cristãos, antes de termos o Espírito de Jesus em nossas vidas, qualquer uma dessas coisas contrárias aos princípios da palavra de Deus, se nós voltarmos a praticar, por menor que seja, ou por curto prazo de tempo que for, é pecado que entristece o Espírito Santo e nós precisamos repará-los diante de Deus. Precisamos nos consertar imediatamente. É necessário haver arrependimento e outra coisa, deixar de pecar, abrir mão, sair dessa situação de uma vez por todas, porque senão vai viver uma vida de crente em vão. Vai passar anos na igreja, com Bíblia, cantando, pregando, achando que está indo para o céu, julgando quem está lá fora, e chegar no dia, a decepção vai ser eterna. Vai ser eterna. Não basta tão somente ser crente, tem que ser convertido. Temos que tomar muito cuidado para não ficarmos de fora da salvação, mesmo estando no caminho dela. Por quê? Quem mente tem que pedir perdão, ou seja, mentiu, pede perdão. Tem pessoas que mentem, pede perdão a Deus, aí mente de novo,
pede perdão a Deus, mente de novo, pede perdão, né? Mente e pede de novo. E vai pedindo perdão. Porém, não pede perdão para a pessoa a quem ele mentiu. E esse perdão que está pedindo a Deus, mente hoje, pede perdão, mente amanhã, pede perdão a Deus, isso é lorota diante de Deus. Porque não está tendo arrependimento. Quem mente, pede perdão e depois mente de novo, ele não está arrependido. Ele está tão somente achando que basta só chegar para o Senhor, me perdoa, menti de novo, falei o que não era para falar, e aí dá um suspiro e estou safo. Está resolvido. Não está. Porque quando eu minto para o pastor Francisco, como nós lemos aonde? Em Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11, estou mentindo a Deus, ao Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos dele. Ou não? Porque diz que quem é o pai da mentira é o diabo. E quem mente é o filho dele. São os filhos dele. Então eu estou mentindo a Deus. Se estou mentindo a Deus, eu já não sou mais filho de Deus. Sou filho, passo a ser filho do diabo. Isso é válido para todo crente que mente. É só falar a verdade. Eu não vim para o culto ontem, não fui para tal lugar ontem, e aqui no trabalho. Chegou para o patrão, chegou atrasado no primeiro dia, chegou o segundo dia, e eu vou falar, ontem foi sério. Hoje eu passei mal, mas hoje, vou falar que passei mal de novo? Não dá. Não, foi meu filho. Aí bota o filho doente sem dar. No outro dia, foi o marido ou a mulher. O cara ou a mulher. A mãe. Tem gente que já botou a mãe 3 vezes. Eu já botou no centro 3 vezes. E a mãe está em casa, fez um café para ele, antes de sair. Tratou direitinho. Doente, mas foi no hospital. Vocês mulheres são bravias demais. A gente pegou uma febrinha semana passada, fiquei febril, pronto, aqui. Daqui a pouco, quando fui dar para o eu estava no colo, com a cabeça no colo da minha esposa. E ela passou a mão no meu rosto. Tá melhor, mozinho? Ainda não. Se o pregador aqui cheio de autoridade aqui sumiu, acabou na hora, né? Pelo amor de Deus mesmo, se não for pelo amor de Deus. É verdade, não tem vergonha de falar não. Isso aí é para tudo quanto é homem, todos nós adianta. Adianta, todos nós somos assim, cheio de marra, ficou doente, corre para os pés da mulher. Ô mozinho, estou sentindo uma dor aqui, vai puxar aí, vai na farmácia para mim, sabe por quê? Porque era baby law da mamãe, agora também é com a mulher também. Faz um negócio, você que está em casa, seu marido tem que ser macho, machunga, cheio de barro. Começa a orar assim, Senhor, dá uma dorzinha para ele, dá uma dorzinha para ele. Não mata não, dá só uma dorzinha para ele. Eu vou cuidar assim. Porque depois que ele deitar no teu colo, você faz aquele carinho assim. Sabe? Aleluia. É um carinho santo. Carinho santo. Carinho santo. Né? Mas um dia vai ser útil. Isso é a dor natural. Um dia Deus vai dar uma dor espiritual nele. Você vai ver. Você vai te preparar. Aleluia. Tem uns maridão aí que eles falam de Jesus, mas eles não são igual a Jesus. Falar de Jesus é fácil. Deus até me deu mensagem no tema hoje. Vou preparar essa mensagem em breve, eu estou pegando aqui. Falar de Jesus é fácil. Eu quero ver falar com Jesus. Eu viver igual a ele. Pastor, não. No início também foi difícil também. Mas eu aprendi a falar com Jesus e viver igual a ele. Não é 100%. Mas aquele que reconhece os seus erros, está na bênção. Diga graças a Deus. Então, mente, porém, não se desculpa com o irmão. Acha que está tudo certo. Acha que só porque falou com Deus, mas o próprio Deus aí não confirmou isso. Não assinou embaixo, pastor. Não. Por quê? Porque está vivendo de enganação na igreja. Está enganando todo mundo. Se for assim, seria fácil.
eu minto para a irmã, Senhor, chega em casa e me perdoa, se eu falei aquilo que eu devia para a irmã, errei. Você vai continuar acreditando em mim, mentiroso. Aí minto para aquela irmã, minto para o outro, vou mentir, vou só. Aí chego, você vira as costas, eu dou meu joelhinho, ai Senhor, ontem eu falei, o Senhor me perdoa, me tá, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Não, acumulando. Não. O que a Bíblia diz? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porém, aquele que encobre seus pecados, nunca prosperará. É um montão desobediente à palavra de Deus, que não está prosperando, porque mente, só porque pediu perdão a Deus, acha que está perdoado. Mas ele está mentindo, ferindo a igreja, ferindo o irmão, ferindo a irmã, está mentindo contra você. E daí vai, mentira daqui, mentira dali, aí perdoa Deus. Mas não é, ele não está pedindo perdão porque ele se arrependeu. Ele está pedindo perdão porque ele acha que é tão somente fácil de perdão. Tem gente pedindo perdão por WhatsApp agora? Manda uma mensagem sem perdoa. Aí vira para as irmãs e diz, agora eu estou liberado. Ainda diz assim que eu fiz o que Deus mandou. Deus mandou? Pediu perdão por WhatsApp? Onde? Aonde? Perdão virtual. É o perdão virtual, perdão digital. Já tem até pedido perdão pela inteligência artificial. Alexa, vai lá e pede perdão para a Chico. Alexa, pede perdão para a Chico. Alexa, pede perdão para a Alexa. Alexa, vai falando, vai pedindo a Alexa, vai pedir perdão para você. Tá ligado, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vai ver naquele grande dia. Aí a Alexa vai gritar lá do fundo do inferno. Desce. Apaguei a luz já. Só misericórdia. Só para descontrair, mas o negócio é sério. Não é sério? Pois bem, a mentira. Deixa eu ler aqui, Efésios capítulo 4, versículo 5. Olha que versículo chave, que versículo poderoso também. Efésios capítulo 4, versículo 5. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. É o que eu acabei de falar aqui. Tem gente que mente, perdão, vai mente de novo, então ele não abandonou a mentira. Continua sendo mentiroso, ou uma mentirosa ainda. Deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Um grande exemplo aqui, uma ilustração, membros do mesmo corpo, é como se a minha mão mentisse para a outra mão. Certo? Imagina, irmão Michel, meu dedo polegar mentiu com o meu dedo indicador. Tá? É isso que Paulo escreve aos Efésios mesmo. Somos membros do mesmo corpo, então como pode um ficar mentindo para o outro? Pode de uma fonte, de uma só fonte, sair duas qualidades de água? Pode. A mentira é engano, e nem de brincadeira devemos mentir. É loucura. Está na Bíblia. Tem gente que fala assim, não, irmão, foi só uma brincadeirinha. Eu menti, não, eu estava brincando, irmão, que isso, está levando a sério. Mas para você que conhece a Bíblia, você leva a sério, irmão, nem de brincadeira você não faça isso não. Porque às vezes a pessoa usa a mentira para brincar, mente brincando, e de repente causa uma tragédia. Tá? As pessoas querem brincar. Irmão, eu vi seu filho mancando ali. De repente você é uma pessoa que é fragilizada do lado emocional. Pronto. Eu vi seu marido, não sei o que, caiu ali. A pessoa que às vezes brinca usando a mentira. Eu vi seu marido na porta do botequim tomando uma baita de uma cerveja. É mentira. Só para querer brincar. Aí eu tenho intimidade com ela. Por isso que eu brinquei assim. Pronto. Aí vai você lá, quando ele chega, pronto. De repente uma pessoa tão frágil, já teve alguns incidentes já no seu relacionamento. Basta uma coisinha para você acreditar novamente. E por aí vai. Daqui a pouco está lá a confusão formada por causa de quem? Por causa do diabo com a mentira na vida daquela pessoa. Provérbios 26, 18 e 19. Brincadeira. Gente, brincadeira das mentiras, porque é loucura. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. A mentira é impura,
e não entra na santa cidade de Deus. Consequentemente, o mentiroso também não vai entrar. Apocalipse, capítulo 21, versículos 21 a 27. Apocalipse, capítulo 21, versículos 21 a 27. A mentira é impura. Ela não entrará na cidade santa, e muito menos o mentiroso, ou os mentirosos. Fala assim: as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua, para que nele ou nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem alumiada, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Agora veja bem, o que não vai entrar no terceiro céu, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso é isso. Apartai-vos de nós a mentira. O menor que seja, e nem de brincadeira, devemos mentir. A parte dos mentirosos está reservada no inferno, propriamente dito, no lago de fogo. Apocalipse 21, 7 e 8. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, talvez na sua versão, com certeza, estão os tímidos, tá bom? Não sei se eu já expliquei isso aqui numa oportunidade passada. Aquela versão está os medrosos, substantivo feminino de tímidos. Medrosos e tímidos são a mesma coisa. Esses tímidos que você está vendo aí, significa não o fato de você ser tímido pela sua natureza. Uma pessoa que é tímida está no meio de multidões, pessoas que têm timidez, até para falar, aquela coisa toda. Você dá uma oportunidade, ela fala rapidamente de um versículo, no campo do texto de um livro. Não é dessa timidez que a Bíblia está falando. Aqui se refere àqueles que não pregam o Evangelho, aqueles que são os medrosos, que não querem pregar a verdade, que se omitem. Eles foram alcançados pelo Evangelho, mas eles não propagam o Evangelho. Esses são os títulos aos quais a Bíblia Sagrada está se referindo. A palavra de Deus se refere. São os tímidos, são aqueles que só querem para si. Eles não propagam o Evangelho, eles não falam o amor de Deus. Tem pessoas que trabalham numa empresa há mais de 40 anos, é crente, que nunca falou de Jesus lá dentro. Oportunidades tem. Fala do almoço, fala do lanche, tem oportunidade. Mas nunca fala. Tem uns que até dizem assim: eu, irmão, lugar de trabalho é hora de trabalho. Claro, evidentemente, nós entendemos isso, compreendemos e respeitamos. Mas o Espírito Santo sempre vai, irmãos, preparar um momento. É impossível que não prepare, sempre, porque não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo para querer salvar almas, para querer convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E vai usar o quê? Vai usar a madeira, vai usar a porta, vai usar eu, vai usar você. Sempre tem pessoas reclamando da vida, que encostam em você quando está fazendo alguma coisa lá na empresa, na firma. Ai, não é fácil não, essa noite eu nem dormi direito, poxa, um problema terrível. Mas você vai rapidamente, mas Jesus traz a solução. Se você quiser, eu faço uma oração com você, deitando lá no banheiro. Você quer? A pessoa, quero, eu aceito. Tem uns que falam até assim: eu aceito rezo, eu aceito passe, eu aceito qualquer coisa. Não, eu gosto de fazer oração. Irmão, é o Espírito Santo que está trazendo a oportunidade. Mas não. Os tímidos, dos quais a Bíblia está falando aqui, são aqueles que têm essa oportunidade, a pessoa se desabafa com ele rapidamente, quer seja homem ou mulher, e fala assim: irmão, a vida é assim mesmo, eu também já gosto dessas coisas. Vai, esquenta a cabeça pro sinal, um dia melhor, e pronto, o final acabou. Gente tímido,
Crente que não aproveita a oportunidade para falar do amor de Deus, e é numa dessas que ele ganha uma alma para Jesus. Pode ganhar uma alma para Jesus. Porque quem está preparando o ambiente é o Espírito Santo. E se é ele que está preparando, irmão, não vai ficar só naquilo, não. A semente vai ser lançada e vai brotar, vai dar frutos. Aleluia. Frutos de quê? Frutos de arrependimento. Depois que você chegar lá, quer seja no banheiro lá, principalmente mulheres, lá no banheiro junto lá, e falar do amor de Deus e orar para aquela pessoa, irmãos, aquela palavra não vai sair do coração dela, é excelente. Quando ela chegar em casa, ela vai deitar aliviada. No outro dia, ela vai chegar na empresa, ela vai falar assim: olha, sabe que eu dormi bem essa noite, depois que você orou por mim ontem aqui na empresa? Aqui? Que legal. Hoje, onde fica a sua igreja? Glorifique a Deus aqui. Crente tímido não entrará no reino de Deus. Fala de Jesus. Abra a sua boca. Não seja medrosa e medroso. Não seja tímido ou tímida. Fala do amor de Deus aonde Deus lhe der a oportunidade. Porque falar de Jesus aqui dentro é fácil. Antes tem visto aí várias igrejas, eu roda, eu pula, e bate daqui a profecia, profetada para tudo quanto é lado. Profetizar para mim é fácil. 10, chega 1, 2, 3, profetiza, eis pastor, eis você, e não sei o que. Vai profetizar para o pecador lá fora. Profetiza lá fora. E muitas das vezes é até o poder de Deus. Tem pessoas que retêm, pessoas que seguram. Deus quer dar livramento de certas pessoas no lugar, mas não. Aqui dentro da igreja, irmão, misericórdia. Quer voltar, quer falar, quer acontecer. Aí chega aqui e diz: irmão, Deus mandou, eu entrego mesmo. Quero ver entregar lá. Vai entregar lá na boca de fogo, vai entregar lá na fila, não sei de onde. Profetizar para mim ou contra mim é fácil. É fácil. Vai profetizar lá no mundo, lá fora, para ganhar almas para Jesus. Então, o mentiroso, ele usa o homem como máscara, ou seja, o diabo usa o homem como máscara. Leia Efésios capítulo 4, versículo 27. Quem achou? Pequeno versículo. Não deu lugar a quem? Ao diabo. Olha a exortação para todos nós. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Então, dar lugar é deixar ele entrar no coração. Fique atento. Vem profetizar para você, não baixa a cabeça com esses olhos, não. Olho no olho. Se é de Deus, vai continuar falando, e tem que testificar com a sua vida. Profecia que não testifica com a sua vida, pode parar, por favor. Eis que o Senhor manda dizer para a irmã, ou para o irmão, que não sei o que papapá, e você está dando um duro danado, você está se esforçando ali, chorando a pessoa de Deus. Você está com uma luta dentro da sua casa, irmão. Você está suportando. Você está buscando a Deus, esforçando a sinceridade. Ninguém sabe das suas dores, só Deus. Aí vem dizer que você está todo errado, que Deus vai te cobrar. Aonde não tem profecia, o povo se corrompe. Essa profecia não está falando da profecia falada, a extra, não. Está falando da pregação da palavra de Deus. Porque essa profecia aqui, de Gênesis Apocalipse, ela é inerrante. Porque ela é a palavra de Deus. Então, se a pessoa está pregando a palavra, e alguém levantar para profetizar, por favor. Por quê? Porque eu sou a palavra de Deus. Não tem dois deuses. Estou pregando a palavra de Deus aqui. É impossível o Espírito Santo levantar ali e começar a falar contra a própria palavra dele. Repelir a própria palavra dele. Porque o nosso Deus, está escrito na Bíblia, que o nosso Deus não é Deus de confusão. Precisamos ler a Bíblia, examinar as Escrituras, tenhamos discernimento. Fala uma rajada de língua estranha, fala, roda, depois que apontar o dedo para você e falar coisas que não é na sua vida, que não está batendo, que não se encaixa com a sua vida. E essa coisa eu falei mesmo, falo mesmo, onde para me mandar eu falo, temos que ter critério. Estou dizendo aqui que os irmãos sabem que eu não sou, nós não somos contra. Pelo contrário, nós temos temor a Deus e acreditamos. Deus até nos usa em revelação e visão, a honra e glória no nome dele, mas só que a gente primeiro conhece a palavra, a Bíblia. Se não tiver de acordo com a palavra, não vai passar.
não desce na garganta de jeito, maneira nenhuma. Porque Satanás não vai fazer gracinha dentro da casa de Deus, não. Onde tem homem de Deus e mulher de Deus, Satanás não pode fazer gracinha. É uma profecia de Deus, segura. Quando terminar a pregação da palavra, você pode entregar. É para mim? Se for para a igreja, vai falar para a igreja toda. Se é para uma pessoa, chama a pessoa no canto e entrega. Mas tem pessoa que gosta de aparecer. A profecia não é para a igreja, a profecia é para o irmão ali. Então vai até o irmão e fala, entrega a profecia aos ouvidos do irmão. Pronto, a profecia é para ele. Quando é para a igreja, fala a igreja por inteiro. Quando é só para o irmão ou para a irmã, entrega para a irmã. Sabedoria. Sabedoria. E profecia que é só língua estranha, só língua estranha. Se não tiver intérprete, nada igual é a mesma coisa. Tem intérprete, e quando é de Deus, Deus vai usar a pessoa em várias línguas estranhas e vai levantar um intérprete. Quando a pessoa está falando em língua, outro eixo que o Senhor fala, falando dizer, é que assim diz o Senhor, tem um intérprete. Agora eu levanto, chego na irmã, coloco a mão no ombro da irmã, na cabeça e começo, e não sai nada, só língua estranha, só língua estranha, só língua estranha. Segundo a Escritura Sagrada, eu só estou edificando a minha vida. E a irmã, se eu não estou entendendo o que eu estou falando, menino, muito menos a irmã. Está entendendo? É por isso que em certos trechos eu dou razão aos batistas. Não estão errados. Só não vou dar 100% porque o dom de línguas existe. Eles não acreditam no dom de línguas. Mas existe. É dom de língua, é de Deus. Mas, nesse critério aí, é bíblico, tá? Tem razão. Se não houver intérprete, então para que vai ficar falando em línguas para outra pessoa? Você está dobrando o joelho, você está aí se alegrando no Senhor, pode falar em língua na igreja, tranquilo, você está estudando assim mesmo. Mas não vem querer dizer que está profetizando em línguas para que não está. Se não houver intérprete, pode parar. Aí o pastor chegar para mim e falar assim, não é o caso dele, ele sabe. Vai chegar Deus falou comigo, foi 10 minutos de profecia. Aí Deus falou o quê? Falou de vim para lá, camarada. Bala também tem aqui. Curso de doutrina é para isso. Curso de doutrina é para isso, é para trazer ensinamento. Quem entende aqui língua estranha? Quem entende que está sendo falar em língua estranha? Levanta o dedo aqui. Quem entende que está sendo falar em língua estranha? Ninguém, nem eu. Está na Bíblia. Havendo intérprete, aí sim, quando eu estou falando em língua, estou falando em línguas para você, aí quem tem o dom de interpretar línguas, aí vai, na medida que eu falo em línguas, a pessoa vai interpretando. Aí você vai entender o que Deus está falando através de mim. Mas se não tiver intérprete, ou continuar falando em língua, você vai chegar em casa, vai chegar e falar que Deus falou comigo. Mas Deus falou o quê? Olha, Deus falou muito. Mas falou o quê? Eu levantou a irmã e falou muito. Falou em língua estranha. Aí você fala, aí no final sabe como é que termina? É mistério. Sabe o que significa mistério? São as coisas ocultas de Deus. Deuteronômio 29 está escrito. As coisas reveladas é para os homens. As coisas ocultas pertencem a Deus. Se está oculto, não tem intérprete, irmão, não é para a gente. Se não é para a gente, não edificou. Só pertence a Deus. E Deus não está ocultando o que, na verdade, vai ser necessário nós sabermos. Nós sabemos em parte. Só naquele grande dia que nós vamos saber de tudo, segundo a vontade dele. Então vamos ficar só com a parte que ele nos cabe revelar, e as demais a gente vai ficar na Bíblia, para a gente não cair no ponto do vigário, né? Das igrejas. A mentira tem levado muitas almas para o inferno. Precisamos vigiar. Para a gente encerrar, 1 Pedro, todo mundo vamos ler. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, ou bramando também, isso aí, e procurando a quem possa tragar. Olha só, Deus escreveu aos crentes. Então a ordem de Deus para nós, encerrarmos aqui, hoje, dentro dessa lição, é que sejamos sóbrios, vigiai, ou seja, ser sóbrio. Não nos deixemos embriagar com a mentira, ou pela mentira. O vosso adversário, o diabo, que é o opositor, eu não vou
aqui, anda em derredor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus, rugindo como leão. Não é o leão, mas rugindo como leão, com raiva, fome, sede, vingança, destruição, e procurando, ou seja, está de olho nos crentes de nós, está procurando uma brecha em cada um de nós, prestando atenção, sabe, se Deus faz, para ver quem de nós vai mentir. Olha só, porque Deus, ele sabe que Deus é justo. Deus não encobre os nossos pecados, os nossos erros. Deus é um advogado fiel. A partir do momento que nós podemos gozar dessa fidelidade de Deus, dentro das circunstâncias em que nós nos colocamos, nos condicionando à sua palavra, ou seja, nos reparando, nos arrependendo automaticamente dos erros e não cometendo mais aqueles mesmos erros. Temos que ser pessoas cristãs determinadas e determinantes naquilo que nós sugestionamos para nós mesmos diante de Deus. É chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu decidi. Lembra de Josué? Josué chamou o povo na idolatria, afogado na mentira e idolatria. Josué chamou o povo, apresentou o seu povo pela manhã junto com a família dele. Ele passou a noite orando, passou a noite santificando ele e a família, porque Deus falou com ele: Josué, santifica o povo, porque amanhã de manhã eu, Senhor, farei maravilha no meio de vós. Aí Josué então, logo no outro dia, chegou para o povo, chamou todo o povo de Israel, e virou para o povo, juntamente com a família dele de cabeça erguida, junto com Josué, o cabeça da família, o líder da casa, e disse para o povo, com muita autoridade: olha, vocês procurem ver aí qual vai ser a decisão de vocês, a quem vocês verdadeiramente vai servir, se vai servir a Deus ou a Baal, se vai continuar com a idolatria, se vai continuar com a imoralidade, se vai continuar, vou usar os termos de hoje, com a pouca vergonha na presença de Deus, porque eu e a minha família, eu e a minha casa já decidimos que nós serviremos ao Senhor. Aleluia! Porque o diabo, nosso inimigo, está de redor, nos observando, procurando a quem ele possa tragar, a quem ele possa usar, a quem aonde ele possa entrar, qual o coração que ele possa entrar, qual a mente que ele possa penetrar. Mas a nossa mente é a mente de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu lá: mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Lembra que semana passada eu falei aqui com os irmãos a respeito do sacerdote, do sumo sacerdote, para poder entrar no lugar santo dos santos, ele usava a mirra na cabeça, coisa que os padres não usam até hoje, e tinha que se abaixar por debaixo do véu para sair do lugar santo e entrar no lugar santo dos santos. Quem lembra disso que eu falei aqui? Era um ato de se humilhar na presença de Deus para ter o direito de estar no lugar santo dos santos. Hoje nós não precisamos mais, porque o santo dos santos morreu na cruz do Calvário, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e o nome dele é Yeshua, o nome dele é Jesus, Jesus Cristo, o vencedor, o que venceu a morte. E hoje, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, no dia que nós entregamos, reconhecemos Ele como o Senhor e Salvador da nossa alma, autor e consumador da nossa fé, porque Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele também nos deu o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a sua palavra, e calçou os nossos pés na preparação do Evangelho. Hoje nós somos pessoas, irmãos, instruídas na palavra de Deus, pessoas fortalecidas no amor do Senhor. Somos propriedade de Jesus Cristo, e o diabo não pode ter ocasião nas nossas vidas mais, porque nós estamos blindados pelo poder de Deus. Levanta a sua mão, glorifica a Deus, põe-se sobre os seus pés. Vamos orar agora com muito fervor. Eleva a sua voz.
voz em oração e vamos agradecer a Deus. Vamos apresentar as pessoas que estão do outro lado da tela, lá assistindo no Facebook esse culto de doutrina. Vamos apresentar os nossos vizinhos agora. Não me deixe orar sozinho, juntamente com o pastor presidente. Erga a sua voz em oração e vamos clamar ao Senhor agora. Bondoso e eterno Deus, Pai Santo de amor e bondade, uma vez mais nós te glorificamos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai bendito, pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias sobre nossas vidas, Pai Santo. Nós te adoramos, Jesus, na beleza da sua santidade, porque só o Senhor é Deus. Nós te damos graças, porque o Senhor perdoou os nossos pecados todos e até aqui tem nos ajudado, Senhor. Oh, Deus, continue repreendendo as mentiras de Satanás contra nossas vidas. Todas as acusações joga por terra para a glória do nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continua nos brindando com o seu poder, com a sua graça, com a sua unção. Oh, Espírito Santo amigo, Espírito Santo Consolador, Espírito Santo nosso companheiro do dia a dia, nosso guia, nossa luz. Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nós queremos não somente pregar a verdade, viver a verdade, andar na verdade, anunciar a sua verdade, porque a sua verdade nos santifica, que é a tua palavra. A sua verdade, ó Pai, faz com que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria. A sua verdade nos faz, ó Pai, cairmos na graça desse povo. A sua verdade, ó Pai, faz com que os demônios batam em retirada. A sua verdade, ó Pai, transforma, liberta. Pai, abençoa todos que estão em seus lares nos assistindo agora via Facebook. Nós estendemos as nossas mãos para você que está em casa e em nome de Jesus receba a bênção de Deus aí na sua casa. Receba agora a verdade, receba agora o poder do Senhor, receba a cura, receba agora o revestimento, receba na sua casa agora em nome de Jesus o renovo da parte de Deus. Receba agora a grande vitória do Senhor, os dons espirituais da sua vida. Recebamos agora. Levanta a sua mão, glorifique e agradeça em nome de Jesus. Eu te abençoo.